Oi, eu sou o Felipe e o vídeo de hoje é sobre uma coisa que, se você tem assistido os últimos vídeos do canal, deve ter percebido que eu gosto muito. Sim, como o título sugere, hoje nós vamos falar sobre etimologia. E esse finalzinho, logia, vem do grego logos, e o significado de logos ainda é motivo de debate. Dependendo do texto grego que você ler, vai encontrar o logos sendo traduzido com um sentido diferente. Mas resumindo, poderíamos dizer que logos está relacionado com regras, fundamentos ou palavra. Logos deriva do proto-indo-europeu, que é o idioma ancestral de praticamente todas as línguas mais faladas no mundo até hoje. Inglês, português, espanhol, grego, latim. Acredita-se que o logos tenha vindo do verbo legein, que significa falar ou contar. E esse verbo, como eu acabei de dizer, vem da raiz proto-indo-europeia, leg, que significa coletar, enumerar ou colecionar. Isso no sentido de juntar um monte de palavras e falar, criar frases. Atualmente usamos o logia como sufixo para definir o estudo detalhado de alguma coisa. Biologia, o estudo da vida. Geologia, o estudo da terra. Psicologia, o estudo da psique humana. Analogia, não, analogia tem uma etimologia diferente. A piada aqui é o fato de dividir a palavra em anal, mas como você sabe que o sufixo é logia, deveríamos dividir em aná, que significa algo que é semelhante, que está de acordo com alguma coisa. Então, a palavra significa exatamente isso: proporção entre duas coisas semelhantes. Essa divisão é um erro comum, por exemplo, quando dividimos helicóptero como helicóptero. A divisão etimológica correta é helicóptero. Helikos, que significa espiral em grego, e pteros, que significa asa. Então, por exemplo, pterodátilo é o mesmo que asas com dedos. Ainda sobre helicópteros, o primeiro modelo de um helicóptero mesmo, como uma máquina de transporte, foi proposto por Leonardo da Vinci e era assim. Daí o helico, espiral. Viu como é interessante saber a origem das coisas? Mas voltando à explicação do logia, etimologia é o estudo de étimo, variante de étomos do grego, ou seja, verdade. Etimologia é o estudo do que as palavras são de verdade. E etimologia é um assunto pelo qual eu tenho um enorme fascínio. Fascínio, que é uma palavra interessante, vem do latim fascinum, que era o nome dado a um amuleto em formato de pênis, usado pelos romanos em um cordãozinho como forma de proteção. Era uma maneira de se proteger de mau agouro. A palavra fascinum vem do termo phallos, utilizado para descrever obras de arte que representem o pênis, geralmente atribuindo poderes mágicos. Phallos é a versão latina de phallos em grego, que por sua vez vem de um termo parecido do proto-indo-europeu que significava inflar, provavelmente referindo-se a uma ereção. Fascinar é usar o poder do fascínio e encantar alguém, lançar um feitiço. O que é bem doido, porque existe uma porção de palavras que a gente usa hoje e que tem a sua origem em algo sexual, mesmo que falar de sexo hoje em dia cause certa histeria. A propósito, histeria é uma das palavras com a origem mais bizarra. Histeria vem do grego histera e significa útero. Hipócrates, o pai da medicina, era um dos que tinham uma visão bem esquisita do corpo feminino. Ele acreditava que o útero se movia dentro da mulher, podendo ir parar entre o peito e a garganta, causando asfixia. O desespero e outros comportamentos antissociais causados pelo sufocamento seria então chamado de histeria. Isso era o sufocamento histérico. Hoje, a gente sabe que o útero não fica passeando dentro da mulher, mas o conceito de histeria ser uma patologia feminina permaneceu. Até o século XVIII, a histeria era usada para justificar o comportamento sexual anormal em mulheres. Tanto a mulher que queria transar demais ou transar de menos. E também ansiedade, irritabilidade, dor de estômago, náusea, ou qualquer sintoma que não tínhamos uma explicação até então. E o remédio para essa terrível doença era bem simples. Você ia até o médico e ele, como é que eu posso dizer sem te monetizar o vídeo? Digamos que ele colocava uma luva com um bom lubrificante e aí ele fazia um remix com a mulher, entendeu? Mas a questão é que uma hora o braço do doutor cansava e a tarefa, segundo relatos médicos da época, era tediosa.
E foi assim que em 1880 o Dr. Joseph Mortimer Granville inventou um aparelho que seria eterno companheiro de muitas mulheres até hoje: o vibrador. Originalmente, esse era um aparato médico criado para aliviar dores musculares, mas demorou bem pouco para ele ser usado no tratamento da histeria. Mas obviamente o negócio ficou muito famoso e requisitado por outros motivos, e não era exatamente para curar doenças tipo reumatismo, como o vibrador originalmente era anunciado dizendo que curava, ou comportamentos que poderiam muito bem serem justificados com um diagnóstico de bipolaridade, depressão, transtorno de somatização, ou sei lá, o fato de a mulher ser frígida poderia ser explicado por algo muito mais simples. Talvez a mulher fosse lésbica. A palavra lésbica também tem origem grega, mas aqui é bem mais interessante. Entre 630 e 604 a.C., viveu na Grécia uma poetisa chamada Safo. Infelizmente, a maior parte da obra dessa escritora não sobreviveu ao açoite do tempo, mas o que sobrou deixa bem claro qual era o seu tema favorito: mulheres. Tudo que ela escrevia era sobre a beleza das mulheres e seu amor por elas. Foi só em 1973 que a homossexualidade saiu do Manual de Diagnóstico de Transtornos Mentais como uma doença. E no meio desse caminho, os psicólogos, ainda sem informação sobre o assunto, buscavam formas de separar a homossexualidade masculina da feminina, para assim melhor identificar e tratar. A escolha óbvia no século XIX para designar uma mulher que se atraía sexualmente por outra mulher foi fazer referência àquela que tinha a prática de Safo, a poetisa que vivia na ilha grega chamada Lesbos. Sendo assim, a tal mulher seria uma lésbica. A etimologia é um campo de estudo surpreendente que te permite entender como as coisas começam. Tipo, essa compulsão absurda de querer justificar a sexualidade da mulher se ela desviar do padrão. Como se a mulher não pudesse estar no controle da própria sexualidade, sabe? Como se a mulher fosse um robô. A primeira vez que o termo robô apareceu foi numa peça de teatro do dramaturgo tcheco Karel Čapek. Robô vem da língua tcheca e é um neologismo da palavra robota, que significa trabalho ou escravidão. O termo original era Rosumovi Universalni Roboti, o mesmo nome da peça, que se traduziria como algo tipo escravos universais de Rossum. Na peça, Rossum é o nome do cara que cria os robôs, que ainda não eram seres de metal como conhecemos hoje, mas seres de matéria orgânica, criados em uma fábrica para fazer o trabalho de humanos de forma terrível. Então eles se rebelam e matam toda a raça humana. Desculpa pelo spoiler, mas é basicamente isso. Desde a origem dessa palavra, essa história de robôs nunca dá certo. Crie um ser artificial e dê consciência a ele, e é óbvio que ele vai se transformar em um assassino. Assassino remete a uma antiga história bíblica. Você provavelmente já deve ter ouvido falar de Abraão, o profeta que deu origem à religião de mais de metade do mundo. Cristãos, muçulmanos, judeus. Acontece que o primeiro filho de Abraão foi Ismael, e foi dele que surgiu a tribo ismaelita. Muito tempo depois, um ismaelita muçulmano chamado Hassan Sabah montou um pequeno exército paramilitar tentando forçar a visão xiita do Islã na Síria no século XI. Assim, surgiria uma ordem de matadores profissionais que seriam chamados de a Ordem dos Assassinos, ou no original, Hassassin. Isso é terrível e não tem a menor graça. Mas a parte engraçada veio do explorador italiano Marco Polo. Na sua visita ao Oriente Médio, tendo contato com essa tribo, ele achou que essa ordem se chamava assim porque eles atacavam outros povos sob o efeito de haxixe. Mas essa teoria de origem já não é aceita em linguística tem um bom tempo. Sim, os assassinos iam para as batalhas chapados de droga, assim como muitos membros do Estado Islâmico fazem até hoje. Mas a droga provavelmente não era haxixe, e sim ópio. Dificilmente algum assassino usaria haxixe e ia querer arrumar confusão em vez de comer leite condensado com ketchup enquanto assiste uma Netflix refletindo sobre o cosmos. Quer dizer, dizem que haxixe faz isso. Um amigo meu disse. O que acontece é que assassino e haxixe derivam da mesma raiz etimológica. Haxixe vem de assas, que é o mesmo que terra ou fundamento. Isso aqui, ó, é haxixe.
Não parece um punhado de terra? Os assassinos eram chamados assim porque eram devotos em sua missão. Eles se prendiam firmemente ao assaz, os fundamentos da fé, como os pés se prendem ao chão. Mas seja lá qual for a origem exata da palavra, cair nas mãos de um assassino seria um completo desastre. E a melhor parte da origem da palavra desastre é que é quase poético, sabe? Era comum que as palavras em latim tivessem umas 12 versões diferentes. Os romanos tinham 3 nomes para se referir às estrelas: Sidum, Stella e Aster. E o termo Aster surgiu do grego, que por sua vez veio, mais uma vez, do proto-indo-europeu, da palavra ster, que significava algo como espalhar, como as estrelas se espalham em pontos luminosos no céu noturno. Como você já deve supor, o prefixo des indica algo que é contrário. O que não é honesto é desonesto. O que não é honrado é desonrado. O que não causa harmonia causa desarmonia. Na Roma antiga, a astrologia era muito importante. A vida era explicada através de como os astros se posicionavam no céu. Se algo de bom te acontecia, a culpa é das estrelas. O mesmo se algo terrível te acontecer. Então, se você fosse atingido por uma desgraça, era porque as estrelas se posicionaram em seu desfavor. Desastre. As estrelas estão contra você. Ou seja, o destino te odeia. O universo está conspirando contra você. Imaginar que o universo está contra você deve ser sinistro. E eu quero finalizar com essa palavra justamente porque a etimologia dela já é bem conhecida de algumas pessoas. Mas você provavelmente não conhece a história toda. Uma pessoa que tem destreza em algo é uma pessoa habilidosa. Destreza vem de destro, que por sua vez vem de dexter, que significa direita. Não confundir com o nome Dexter, que vem de dea, ou seja, tingir, mais o sufixo que indica feminino, istre. O nome Dexter significa basicamente alguém que tinge algo de uma cor nova. Mas voltando à destreza, ter excelência com a mão direita significava ter um dom. Sinistro, então, é sindestro, sem destra. Alguém que não usa a mão direita, mas sim a esquerda, ou seja, canhoto. Mas a questão aqui é a seguinte: por que uma palavra usada para se referir a alguém que usa predominantemente a mão esquerda virou adjetivo de algo assustador, macabro, terrível? Você provavelmente já deve ter ouvido que era simplesmente porque canhotos eram diferentes ou minoria, então eles eram estranhos e isso significava que eram bruxos e vamos matá-los. E até parece fazer algum sentido quando você percebe que a palavra usada para descrever essas pessoas em português é canhoto. Isso ainda não é um consenso na etimologia, mas tudo indica que canhoto deriva de cão. Mas a coisa não é tão simples assim. Antes de causar constrangimento público ou doenças durante uma pandemia, o aperto de mão surgiu por volta do século V a.C. na Grécia. Era uma forma de demonstrar paz. Na verdade, a palma da mão se fechava em torno do antebraço, e essa era uma forma de demonstrar que você não estava carregando nenhuma arma, nem mesmo escondida nas mangas. Isso evoluiu para o aperto de mão com uma balançadinha, que indicaria se a pessoa carregava alguma arma escondida. Sabe? Assim, um canhoto poderia muito bem apertar a sua mão desarmada com a direita e te matar com destreza utilizando a mão esquerda. Mas não é só isso. Claro que tem a questão religiosa, que em sua maior parte enxerga o lado esquerdo como maligno, ajudando a perpetuar essa visão. Mas uma origem interessante vem ainda da Roma Antiga. No capítulo 8 do livro Mão Esquerda, Implicações Comportamentais e Anomalias, escrito pelo neuropsicólogo Stanley Coren, ele aponta uma prática curiosa. A higiene romana não era primorosa como a que temos hoje, então eles tinham o seguinte método: a mão direita, por ser a mão certa, era usada para tarefas diárias, como comer. Já a mão esquerda era reservada para encargos menos nobres, como fazer a higiene. Então, a mão esquerda ficou associada como a mão suja, e alguém que usa a mão suja para comer, cumprimentar e fazer suas obrigações do dia a dia, provavelmente não era uma pessoa confiável. Hoje em dia, os canhotos não precisam se preocupar tanto com o preconceito de seres humanos ignorantes, até porque eles têm coisas mais importantes para se preocupar, tipo o fato
fato de serem mais propensos a desenvolver esquizofrenia e epilepsia. Mas enfim, gostou do vídeo? Eu te convido a clicar em um dos primeiros links aqui embaixo, onde tem uma playlist com a nata do canal. Se gostar, se inscreve aí que sempre tem vídeo novo. E se você já tá aqui há algum tempo, passa lá na nossa campanha de financiamento coletivo. Esse vídeo e esse canal só existem em 2020 porque tem gente apoiando. Muito obrigado. Agora, eu quero fazer uma pergunta que eu sempre quis fazer, mas não tive a oportunidade. Pelo menos não sem parecer um completo maluco. Então, qual é a sua palavra favorita? Tem alguma palavra que você conhece e tem uma origem legal? Ou alguma que você gostaria de saber de onde veio? Deixa aí nos comentários que a gente vai trocando uma ideia. Fui! Oi, eu sou o Felipe e esses nomezinhos que você tá vendo passar aqui na tela são as pessoas que financiam esse canal. É a elas que você tem que agradecer. Se esse jovem escritor fez algum vídeo que foi importante para você de alguma forma, considere verificar o link na descrição da nossa campanha de financiamento coletivo. A meta é conseguir apoio para me dedicar integralmente ao canal. Apoiando a partir de R$7, você tem acesso a todos aqueles vídeos que eu tive que tirar do ar e também a um servidor do Discord que serve de bunker aqui do canal. É lá onde a gente tá sempre trocando uma ideia e compartilhando experiências. Ah, e eu pretendo fazer uns vídeos mais pesados lá também, que o YouTube jamais me deixaria colocar aqui. Se as coisas estão difíceis por aí ou se não tem interesse em fazer parte disso, tudo bem também. O seu like e o seu compartilhamento também são uma boa moeda de troca e ajudam muito. Lembrando que minhas redes sociais e meus livros também estão na descrição. Confere lá.